boa noite. Vamos falar aqui hoje, então, da fasectomia extracapsular, a FEC, que é uma técnica que antecede a FACO. Tá? A diferença básica entre as duas técnicas, FEC e FACO, é o uso do FACO emulsificador. Vamos falar um pouco como surgiu essa técnica, gente. Antigamente, para tirar o cristalino, até a década, vamos falar assim, 60, 70, o único jeito que o pessoal conhecia para tirar o cristalino opacificado do olho era tirando ele inteiro, dentro da cápsula dele, arrancando zônula e tudo. Então, vocês imaginam que trauma medonho que era para o olho, né? Você puxar, tracionar a zônula, aí vinha retina, descolava. Então, era uma técnica muito grosseira, a céu aberto, e que complicava bastante. Por esse motivo, as pessoas deixavam a catarata praticamente tirar a visão da pessoa, né? Ficar a pessoa só com visão de PL, MM, porque qualquer melhoria valeria a pena, tá? Mas isso aí já caiu por terra. O que acontece então se eu arranco o cristalino e a zônula? Né? O paciente vai ficar afásico, não vai ter lugar para colocar uma lente, né? Talvez teria que suturar a lente. E ele fica com um alto grau de hipermetropia, porque o cristalino ele tem muito poder refrativo. Então, ele fica com um residual de mais ou menos mais 12 a mais 15 dioptrias. E tem que usar aquele óculos extremamente grosso, que o pessoal falava catral, né? Então, foi passando o tempo e as pessoas descobriram que fazendo um corte, uma abertura circular na cápsula anterior do cristalino, seria possível luxar ele, tirar ele de dentro dessa casquinha e tirar ele inteiro sim, porém preservando a cápsula, a zônula, não vinha vítreo na cirurgia, não descolava a retina. Então tem uma série de vantagens, né? Então a técnica FEC foi utilizada por muitos anos para extração do cristalino maduro antes de se desenvolver a FACO, tá? E por que cristalino maduro? Porque é muito mais fácil você luxar, você deslocar algo que está solidificado, igual a catarata dura, do que você tirar a catarata molinha, igual, sei lá, um cristalino mole, igual de jovem, tá? Então, continuavam guardando a cirurgia de catarata para o momento que o paciente estava com baixíssima visão. Tem países que ainda utilizam a FEC, né? Pelo simples motivo do menor custo, de não precisar da aparelhagem. A gente sabe que um FACO emulsificador tem um preço elevado, né? Às vezes mais caro que um carro, e que nem todo serviço tem condição de adquirir e de ficar comprando um insumo, porque os insumos também têm um custo elevado. Ok, então tem países tipo a Índia, que faz alto fluxo de catarata usando FEC até hoje, e operam muito bem. Ok. Atualmente, a cirurgia de catarata, então, com implante de lírio, é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo. De olho, é o número 1 do mundo. E graças aos benefícios conferidos aos operados. As técnicas mais utilizadas no momento para a cirurgia de catarata são a extração extracapsular manual do cristalino, que é a mesma coisa que FEC, ECP e FEC é a mesma coisa, e a FACO, né, que usa o aparelho, dominando 95% dos casos, sendo a FACO mais utilizada que a FEC. Ok. Aí a gente fala assim, então por que migrou para a FACO se o custo é muito maior? Né? Foram feitos vários estudos para ver se realmente compensava essa migração. Né? Por exemplo, um estudo feito na Inglaterra demonstrou que os maiores gastos com o ato cirúrgico, né, em ter o aparelho, né, na FACO, os insumos, isso era compensado com os gastos reduzidos no pós-operatório. Por quê? A cirurgia de FACO ela é feita em poucos minutos por um cirurgião experiente. A cirurgia de FEC é a cirurgia mais longa, mais traumática, abre mais o olho. Então, a recuperação da FEC ela é mais lenta. E o edema de córnea é mais significativo, você gasta mais colírio com isso, o paciente pode ter mais hipertensão ocular, mais chance de vir vítreo. Então, o gasto pós-cirúrgico, as complicações da FEC não compensava mais segurar o paciente na FEC. Estava interessante realmente mudar para a FACO, mesmo com maior custo. Então, igual a gente comentou, o pós-operatório de FEC tem complicações mais arrastadas, a recuperação do olho é mais lenta, porque é uma cirurgia mais traumática. Nós vamos mostrar etapa por etapa.
Atualmente, então, que contexto que nós vamos fazer uma FEC? Nós, que esse grupo que a gente está conversando, e o pessoal de Montes Claros. A gente vai reservar a FEC como primeira escolha só para cristalino hipermaduro, como, por exemplo, esses três das figuras. A primeira figura é uma catarata branca, né? Em seguida, a gente tem a catarata nigra, que quando sai do olho parece uma neosaldina, de tão preta e dura. E a rubra, essa terceira aqui, que vocês podem ver um reflexo bem avermelhado, profundo nela, tá? São todos cristalinos duros, que se você for fazer facoemulsificação, que é um aparelho que utiliza ultrassom para derreter o cristalino, você vai gastar muito ultrassom e talvez vai traumatizar mais o olho. Então, cristalino muito duro, visão muito baixa, a gente ainda indica FEC, tá? Outra forma de indicar, aí já é durante a cirurgia, tá? Não é mais no ambulatório, é durante a cirurgia. É quando o cirurgião está no meio da faco, né? Está utilizando o maquinário e ele se depara com uma complicação cirúrgica, tipo uma deiscência de zônula, uma capsulorhexia que correu, né? E ele vai achar mais prudente transformar a faco em FEC, tá? Porque a faco, aquela canetinha que vai dentro do olho, vocês vão ter aula ainda, ela injeta soro o tempo todo e ela chupa o cristalino para dentro da caneta. Isso causa uma turbulência, que de repente num olho que já está complicado, não é bacana, vai complicar ainda mais. Então o cirurgião para a faco e começa a FEC, tá? Para aumentar a segurança do paciente e melhorar o resultado cirúrgico. Ok. Então, vamos aproveitar e falar da avaliação pré-operatória. Igual vocês sabem, gente, o sucesso da cirurgia começa na seleção do paciente. Tá? Isso é uma regra. Você triou mal o paciente, escolheu mal, estudou ele mal, a chance de você ter um pepino pré-operatório e depois um problemão nas suas costas, até jurídico, é enorme. Então, o que nós vamos fazer para nos proteger e proteger o paciente? Vamos fazer aquela anamnese completa de oftalmologia, que vocês já sabem, tá? E perguntas direcionadas para avaliar a causa de uma catarata tão madura. Porque aqueles três tipos de catarata que eu mencionei não são comuns de ver numa cidade grande igual nós estamos, tá? Aqui, graças a Deus, o acesso do paciente para fazer uma facectomia é rápido. Então, a catarata dele dificilmente vai evoluir. Isso são muitos anos para virar essa pedra de catarata. Porém, se você está no interior, se você sabe que a fila do SUS está andando devagarzinho, aí é mais comum, corriqueiro, você achar cataratas muito duras, porque o pessoal realmente gasta muitos anos até conseguir ser operado. Então, catarata dura em Belo Horizonte, investiga até o fundo, que você pode achar alguma surpresa aí, que não vai ser bacana, tá? Ok, então pergunta número 1, especial de FEC. Já houve, está faltando um H, trauma ocular? Traumatismos contusos levam frequentemente a catarata com rápida evolução para a forma hipermadura. Então, é um camarada que tomou um soco no olho, né, que bateu o olho dele, que sofreu um acidente de carro, de moto, bateu cabeça, né, caiu da laje, etc. Então, você força a memória da pessoa, tá? Eu cutuco, já caiu de moto, caiu de bicicleta, já bateu a cabeça e desmaiou, né? Na infância teve algum trauma que você não lembra, a pessoa solta, tá? E muitas vezes, infelizmente, ela solta até no meio da cirurgia. Você está fazendo lá, de repente, vê uma coisa que não é própria da operação, você fala aqui, você já machucou esse olho? Ah, já! Aí que a pessoa vai lembrar. Então, cutuca a pessoa antes da cirurgia para ela confessar, tá? Se machucou ou não o olho, ok? Então, fica esse alerta, que existe um risco muito maior de complicações durante o ato cirúrgico, como, por exemplo, pupila que dilata pouco, desinserção de zônula, que deixa o cristalino todo bambo, todo solto, difícil de operar, desinserção da raiz da íris, que propicia a glaucoma, um trabeculado que às vezes já sofreu com esse trauma primário que a pessoa teve, e é um trabeculado meia boca, que só falta um tris para ele entrar em falência e ter um glaucoma pós-operatório, né? Tudo isso pode aumentar a PI do paciente, então é bom saber antes, tá?
Nesses casos, o cuidado durante a cirurgia deverá ser redobrado e feito por um cirurgião experiente. Então, minha sugestão é, você detectou um trauma no ambulatório? A princípio, a cirurgia deve ser feita pelo preceptor ou por um fellow, tá? Ou com os residentes, mas sempre com o preceptor do lado e todo mundo sabendo que tem trauma aí, tá? Ok. Então, o que mais na avaliação pré-operatória? Outra coisa que você tem que cutucar e que causa catarata e permadura são as uveites. Então, como que eu direciono a minha pergunta para isso? Porque você fala uveite para a pessoa, não tem a menor ideia do que é isso, né? Você tem que falar, você teve algum período de inflamação ocular mais prolongado, uma conjuntivite esquisita, que doeu demais, ou que o colírio não resolveu, né? Você tem que falar para a pessoa isso daí, para ela lembrar desse período inflamatório longo e atípico, tá? Ok, então uveites também podem acelerar o processo de opacificação do cristalino e, detalhe crucial, muitas delas se reativam pelo trauma cirúrgico, por exemplo, toxoplasmose. Então, às vezes a pessoa sabe que teve toxoplasmose, tem a cicatriz macular, tá tudo bonitinho, o olho ali quietinho, adormecido. Faz uma cirurgia de fasectomia linda de morrer, a toxoplar, explode. Tá? Então, tem que ficar de olho. Às vezes, a pessoa teve uma uveite herpética, hipertensiva. A pressão do olho após o pós-op explode. Tá? Outro dia, eu peguei uma pessoa no meu ambulatório que teve vários períodos de episclerite durante a vida. E passou, ela teve, tipo, de uns 20 aos 30 anos, ela teve as episclerites, e com 50 anos ela teve uma catarata um pouco mais jovem que o habitual. Foi operada com sucesso por outra pessoa, e após a cirurgia ela tinha rebotes e rebotes após retirar o corticoide. E o pessoal só tratava o rebote e desmamava muito rapidamente o corticoide dela. Na verdade, não era rebote, ela estava com a episclerite dela ativa nos dois olhos e tinha reação de câmara. Ou seja, ela precisava de um anti-inflamatório não esteroidal via oral para tratar a episclerite. Não era só questão de colírio e desmama colírio. E o desmame foi muito mais lento. E aí ela conseguiu entrar em remissão de novo, tá? Então, olho nas uveites. Aí, por exemplo, nessas figuras, no fundo de olho tem uma cicatriz de cororetinite. Aí, na segunda figura, a gente vê uns PKs, Moton Fat, né? Que são muito típicos de uveites em geral, né? E na terceira figura, vocês sabem o que é isso? Óleo de silicone emulsificado, tá? Perguntar para o paciente, gente, você já operou o olho alguma vez? Porque às vezes o paciente fez vitrectomia, fez alguma intervenção, que assim, a simples vista, você não vê alteração no olho, tá? Já aconteceu de passar batido, na hora que deita a câmara anterior do paciente tudo bem, catarata subcapsular, na hora que deita o paciente, pupila dilatada, sobe esse tanto de óleo de silicone emulsificado para a câmara anterior. Aí olha o problemão, porque não é só você lavar esse óleo, porque óleo, quanto mais você lava, mais sobe. Então, essa pessoa tinha que ter ido para a retina, remover o óleo de silicone e após a remoção, aí sim operar a catarata, tá? Então, pergunta para o paciente se ele já teve algum descolamento de retina, se ele já operou, que tipo de cirurgia que ele fez, tá? Porque... Oi? Já está ali o óleo subindo. Olha, se você vê o óleo de cara, tudo bem? Você já começa a aspirar ele, aspira ao máximo e faça a cirurgia, se você já iniciou o ato cirúrgico. Se você tiver feito só uma paracentésima, uma pequena abertura, cancela a cirurgia. Remarca, deixa a retina intervir, tirar esse silicone, estabilizar o olho, de repente eles mesmos tiram a catarata num ato cirúrgico só. Tá? Porque é horrível você ficar operando e subindo bolha de silicone, é uma cirurgia muito trabalhosa, tá? E além disso, gente, olho que já tirou o vítreo é um olho mole, super difícil de operar, tá? Olho vitrectomizado também é uma cirurgia que não é indicada para residente, que é uma cirurgia de alto grau de dificuldade, ok? Ok, então agora vamos falar dos exames pré-operatórios, que são obrigatórios.
Se chegar no bloco sem algum desses três, toma bomba, tá? Primeiro lugar, a gente viu que aquelas cataratas muito duras não deixam a gente estudar o fundo de olho corretamente. Já vi paciente para FEC ser operado, no primeiro DPO, o residente vê um descolamento de retina. E aí? Já tinha? Foi a cirurgia dele? Entendeu? Não se sabe. Né? Aí fica aquela coisa assim, que chato, né? E além disso, o cara não avisou para o paciente que a visão dele ia continuar ruim, porque a retina estava descolada. Então, para não cair em furada, tem que fazer um ECO-B, tá? Um ultrassom do globo ocular em todo mundo que vai para a FEC. Ou que tiver uma catarata que não deixe ver o fundo de olho, tá? Por exemplo, aí um descolamento, né? Nessa figura aí. Então, a gente tem que ver se a retina e a coroide estão aplicadas, se tem sangue no vítreo, uma hemorragia vítrea, se tem um tumor, vai que tem um melanoma lá dentro do olho, entendeu? E você vai abrir o olho, né? Você pode estar disseminando esse tumor aí, você deixa romper a cirurgia, tá? Então, não encaminhar o paciente para cirurgia sem o ultrassom modo B, ok? O outro exame também que é mandatório para todas as cataratas é o ECO-A ou biometria, que é um ultrassom modo A do globo, tá? Que vai dar medidas muito importantes do comprimento axial do globo, né? Vai dar dicas, por exemplo, se a pessoa tem um estafiloma, se tem alta miopia, ou ao contrário, se é um olho pequeno, nanoftalmo, que é dificílimo de operar e complica pra caramba. E além disso, ele faz o cálculo da LIO, tá? É esse exame vertical aqui, com esses vários números, que tem que ir no prontuário grampeado, olha o grampinho aqui, não coloca isso solto no prontuário não, tá? Porque não aparece o nome do paciente, depois mistura, você não sabe de quem que é esse cálculo, tá? Então escreve à mão o nome do paciente aí, porque na hora da cirurgia que a gente for escolher a lente que vai pôr no lugar da catarata, é esse cálculo que vai me guiar. O paciente deitado com o olho aberto, eu não sei que número que é a lente, tá? E lente é igual sapato, você tem seu número exato. Se você põe um número diferente, o paciente pode sair com uma metropia horrorosa, tá? Já vi lente tão mal calculada que o paciente saiu míope de -7, sendo que ele era hipermétrope. Então, isso foi um erro grosseiro. O examinador apertou o olho dele na pressa de medir e saiu um cálculo mal feito, tá? Então, esse cálculo aí é muito delicado. Eu vi que vai ter aula específica disso, tá? Então, não vou aprofundar, não. E, além disso, gente, um risco cirúrgico com exames básicos, tá? O que são exames básicos? O coagulograma, a ureia, a creatinina, hemograma e glicemia de jejum. Isso é o mínimo que a gente pede para o paciente, tá? De repente você vê um paciente com problema cardiológico, você vai pedir outras coisas para aprofundar o estudo e ver se essa doença aí está controlada e se o paciente realmente está ok para operar, né? Lembre-se que antes de oftalmologista somos médicos e temos nossa independência para fazer qualquer tipo de investigação que a gente acha que vai melhorar a segurança para o paciente no ato cirúrgico, tá? Ok, então vamos para umas regras de ouro na hora de pensar em FEC, tá? Primeiro, orientar o paciente, gente, antes de operar, que a situação da retina e do nervo dele é completamente desconhecida. Ah, mas fez o ECO-B, o ultrassom do olho, tá. O ultrassom do olho eu tô vendo lá, retina colada ou não, mas aqui, e se ela tá rarefeita, né? E se ela tem uma DMRI, está cheia de drusa, se tem atrofia na mácula, e o nervo óptico, se tem uma escavação gigante, ou se tem um edema na cabeça do nervo óptico, nada disso eu vou ver com ultrassom. Então, é comum a gente tirar a catarata, a cirurgia ser linda, e o paciente não atingir uma boa visão, simplesmente porque já tinha uma doença aí pré-existente, não captada no exame físico. Então, avisem seu paciente que a situação do fundo de olho é desconhecida, tá? Ok. Não indicar cirurgia para paciente sem percepção luminosa. Gente, NPL é NPL. Não tem catarata no mundo que deixa a pessoa completamente cega e amaurótica. Por mais pedra que seja, pode ser uma neosaldina mesmo, a catarata, luz entra no olho. Então, o paciente tem que enxergar, no mínimo, percepção luminosa, tá? Então, em FEC, quais são as visões mais comuns? PL e movimentos de mãos.
São as duas visões mais frequentes que a gente encontra aí, tá? Então, se for pior que isso, se for NPL, não indiquem cirurgia, tá? Paciente vem insistindo, isso é muito comum. Não, doutor, você tem que me operar, eu sei que eu vou melhorar, minha catarata tá aí branquinha, tá aquela pupila branca, né? Não caiam nessa, não cedam, tá? Porque não vai melhorar. E aí você de repente opera um olho cego, tira a catarata, sua cirurgia foi linda de morrer, e o olho entra em atrofia dolorosa. E aí você transformou um olho que não doía e era cego, um olho cego e que dói. E dói 24 horas. E o paciente vai lembrar da gente, né? Que indicou a cirurgia, né? Ok. Então vamos para as etapas. Eu vou mencionar aqui as etapas, mas vai ter um vídeo. Eu vou descrever o vídeo ao mesmo tempo, tá? Então começa a cirurgia, gente, com um bloqueio peribulbar, tá? A gente utiliza mais 2 tipos de anestésico, tá? Lidocaína sem vasoconstritor, porque é colocado dentro da órbita. A lidocaína tem um início de ação mais rápido, mas também termina mais rápido. Como a FEC é uma cirurgia mais compridinha um pouco, a gente associa lido e bupivacaína. A bup custa mais a começar o efeito, mas ela é mais prolongada. E ela, inclusive, vai ajudar na analgesia pós-operatória, tá? O corte da FEC é grande, disseca a conjuntiva, o olho tem tendência a doer mais. Então, você ter aí umas horas de bônus, né, de analgesia pela bupivacaína é interessante para a FEC, tá? E a sedação, a escolha dos medicamentos a cargo do anestesista. Pode ser feito sem sedação? Pode sim, tá? Paciente colaborativo, lúcido, né? Você pode operar só com bloqueio, não tem problema. Então, a gente faz a asepsia e antisepsia. Alguns cirurgiões, vocês estão vendo na figura, que aqui tem uma linha, tá? Aqui é uma seda 7 zeros, provavelmente, ancorada no limbo do paciente. Para que serve isso? Para puxar o olho para o lado que você quer e para liberar mais espaço aqui às 12 horas, aqui às 12 horas do paciente, é aqui a pálpebra superior. Para você fazer isso, você vai abrir a conjuntiva e a tênon bem pertinho do limbo, mais ou menos 10 milímetros de comprimento, tá? Então, nisso, você já fez asepsia, antisepsia, colocou seu campo cirúrgico estéreo, aquele adesivado. Você vai isolar os cílios do paciente para longe, porque cílios tem estafilococo, pode dar endoftalmite. Você põe o espéculo do olho, que se chama blefarostato, e você ainda vai dar uma última espiada no olho antes de operar, tá? Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma FEC, na hora que eu puxo o olho assim, tinha um afilamento de todo o tamanho na esclera do paciente, eu estava vendo a úvea todinha, 12 horas. Ou seja, ali eu não podia fazer um túnel de FEC, eu fiz um túnel temporal. Tive que mudar minha técnica na hora, adaptei, tá? Então, abrimos a conjuntiva e a tênon 12 horas, e em seguida a gente vai cauterizar esses vasinhos esclerais aqui, tá? Pode ser com passarinho e a lamparina, ou pode ser com cautério elétrico bipolar. Aqui a gente tem o passarinho. Ok, vamos partir para a incisão cirúrgica principal, que é uma incisão na esclera, tá? Que a gente faz primeiro com uma lâmina 11, uma incisão vertical, cerca de 10 milímetros de comprimento, a 2 milímetros de distância do limbo, aprofundando meio milímetro. Por que meio milímetro? Porque a grossura da esclera é 1 milímetro. Então, eu vou cortar um bifinho ali no meio dela, tá? Vou deixar metade para baixo, metade para cima do meu bisturi, tá? Em seguida, eu vou usar o bisturi crescente para aprofundar. Aqui já é o crescente, ó, de ponta redondinha, tá? É um bisturi descartável que a gente compra, tá? O primeiro bisturi é a lâmina 11, que geralmente os blocos cirúrgicos têm. Esses bisturis específicos, tipo crescente 2,75, somos nós que adquirimos para a cirurgia. Cada um tem que ter novinho, tá? Isso aqui é crucial para a cirurgia ser bacana. Então, a gente vai afundar o túnel e chegar bem perto dos vasinhos do limbo, tá? E a gente estaciona no momento que a gente vê a lâmina espiando aqui na córnea.
E aí, para fazer o terceiro plano da incisão, porque a incisão vai ficar em 3 planos, triplanar, a gente usa um bisturi trapezoidal, que é esse aqui, descartável, que a gente também tem que providenciar ele, que vai entrar, ó, na câmara anterior já, e vai abrir de fora a fora a sua incisão, fazendo, igual vocês estão vendo, um corte que é grande, tá? Profundo e amplo, tá? Então, a gente abre bem as beiradinhas aqui no canto. Em seguida, a gente faz uma pequena paracentese com um bisturi de 15 graus. Nossa, configurou tudo. Injeta uma substância corante, gente, chamada azul de tripã, que é um líquido azul que cora estruturas oculares. Ele tem afinidade pela cápsula anterior. Para que eu vou corar a cápsula? Para fazer a capsulorexe. É possível operar sem azul? É. Mas eu só vou operar sem um azul de tripã se eu tiver reflexo vermelho no microscópio, igual está nessa figura aqui. Geralmente em FEC, eu não tenho reflexo vermelho, então de rotina eu vou pôr azul de tripã. Lavo ele com solução salina balanceada, que é o famoso BSS, tiro o excesso e aí preencho a câmara anterior totalmente do paciente com outra substância, que se chama viscoelástico, que vocês já tiveram aula aí com o Felipe Porto, tá? Então, o viscoelástico vai preencher a câmara, vai mandar o cristalino mais para baixo, para a parte posterior do olho, vai proteger o endotélio e vai dar mais estabilidade para a cirurgia. Aí eu vou pegar e vou fazer a capsulorhexis contínua e curvilínea, que é essa abertura circular, que vai fazer 360 graus, que pode ser feita com um cistítimo, que é uma agulhinha de insulina dobrada, ou com uma pinça especial de cápsula, que se chama Utrata. Tanto faz, é a técnica que você dominar e você preferir. Ok. Uma vez que você fez a capsulorhexis, você vai começar a afrouxar o cristalino, soltar ele da cápsula, ele tem que girar soltinho dentro da cápsula. Então, a gente pega um ganchinho, crava no cristalino e disca igual o telefone antigo, aquele telefone que você enfiava o dedo e rodava, muito de antigamente. Então, esse movimento vai ajudar a discar, a girar o cristalino no eixo dele mesmo, tá? Nisso, com esse mesmo instrumento, que pode ser o cistítimo ou o gancho, você já começa a luxar, empurrar ele para a câmara anterior, para ele ficar solto na câmara anterior, igual vocês estão vendo essa figura aqui, olha, totalmente na frente da íris, para eu poder tirar ele de dentro do olho. Então, cheguei com ele na câmara anterior, vou pegar essa alcinha aqui, a alça irrigada que chama, e vou pressionar a minha incisão com essa alcinha. E nisso o cristalino vai nascer igual um neném, vai escorregar para fora do olho. O olho vai ficar bem murcho, porque você está tirando um volume importante. E aí você vai preencher o olho de novo com viscoelástico, ok? Oi. Catarata muito dura, você não precisa hidrodissecar, basta você girar. Cataratas moles, se você quiser fazer uma FEC, você tem que hidrodissecar sim. Inclusive, você pode luxar utilizando hidrodissecção, tá? Ok. Em seguida, eu vou pegar uma dupla via, que é um instrumento, ou uma IA, uma caneta de irrigação aspiração. Vou tirar os detritos que vão ficar dentro do olho, que são restos de córtex, sangue. Vou limpar a câmara anterior. Põe viscoelástico de novo para formar espaços. E vou pôr alívio, igual vocês estão vendo na última figura, de preferência dentro do saco capsular. Se houver alguma rotura, né, da cápsula, a gente pode optar para pôr essa alívio em cima aqui da zônula, no sulco, tá? Ok. Então, novamente, a gente vai aspirar a metilcelulose, vai deixar o olho preenchido com solução salina balanceada, que é o BSS, e vamos utilizar nylon 10 zeros, bem fininho, com agulha curva, para fazer cerca de 7 suturas separadas na esclera, tá? Além de suturar a esclera, a gente vai suturar a conjuntiva por cima para selar totalmente o olho. E no pós-operatório, a gente prefere as quinolonas de 4ª geração, tá? Como, por exemplo, Vigadexa, Zipred, Facoba. Se não tiver mão desse recurso, a gente pode optar
por um Silodex, por exemplo, tá? Sempre associando antibiótico com corticoide, inclusive já no curativo do pós-operatório. E aí, e o pós da FEC, o que eu vou fazer? A gente tem retornos, gente, mandatórios no primeiro DPO, 7º, 15º e 30º, se tudo correr bem, tá? Isso é para a famosa FEC lisa e linda. Se complicou, provavelmente a gente vai precisar de mais retornos, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo. Que sutura que eu vou tirar e que eu não vou tirar? Sutura de conjuntiva, eu tiro sim, porque ela é uma sutura externa, que fica pendurando, juntando bactéria, muco no olho do paciente. Então, ela é igual a sutura do pterígio. Deu uns 10 dias, pode tirar. As suturas na esclera, elas são profundas, elas estão recobertas pela conjuntiva, então elas não precisam ser removidas. Só se o paciente, a gente ficar com um astigmatismo muito bizarro e que a causa sejam essas suturas na esclera. Aí a gente faz topografia e decide junto de um preceptor, de preferência da córnea, se a gente vai tirar sutura escleral ou não, tá? Quase nunca na vida eu tirei uma sutura escleral, ok? Além disso, a gente fica muito emocionado ali com a cirurgia. Diga, Camila. Até 30 dias do pós-operatório. Depois de 30 dias, a esclera já grudou tanto, está tão fibrosado, que mesmo que você tire, não vai ter efeito nenhum no grau. Então, se você tomar essa decisão, tem que ser nos 30 primeiros dias, tá? Depois não tem efeito. Então, a gente acabou de operar, tá feliz, a cirurgia deu linda, então deu horrorosa. E aí você esquece que seu paciente tem um glaucoma, que tem a retinopatia diabética, que já estava em acompanhamento. Então, fica de olho se o seu paciente não está lá também emocionado com a cirurgia e esqueceu de pingar os colírios dele de glaucoma. Ou se o olho dele inflamou muito e você vai ter que tirar análogo de prostaglandina e trocar por outro. Ou se o edema macular diabético dele piorou com essa cirurgia e vai ter que fazer algum tratamento voltado para a retina. Não esqueçam dessas comorbidades aí no pós-operatório, né? E no início, eu vou sugerir de vocês sempre mostrarem o caso para um preceptor ou para um colega mais experiente. Porque tem coisas que a gente vê no olho que a gente não sabe o que é no começo. Depois vira comum e corrente, mas no começo é muito esquisito. Por exemplo, olha essas imagens aí. Na primeira e superior, essa primeira do alto à esquerda, vocês estão vendo um fantasminha aqui, na borda da pupila? Aí você fica, meu Deus, o que é isso? É uma DCM desinserida? É a cápsula Rex que não saiu do olho? Ou é um botão de vítreo? Né? Aí você tem que mostrar para alguém, para a pessoa fazer várias incidências na lâmpada, ver o que é e decidir a conduta. Na segunda figura aí do alto, oi? Que você tem vários diagnósticos diferenciais, né? Para essa primeira aí. Por exemplo, uma DCM que foi desinserida, a cápsula Rex, né? Que fica aquele círculo, às vezes a pelinha dela ficou aí dentro do olho, ou um botão de vítreo. Um botão de vítreo, tá? Nesse caso aqui é um botão vítreo, ok? Na segunda figura, eu tô vendo aqui uma lente que deslocou do lugar e ela tá capturada ou encarcerada na pupila do paciente. Qual que é o problema disso? Essa alcinha aqui vai tocar endotélio, começa a matar a célula endotelial. Diminui a contagem endotelial, edema, você vai estragando a córnea. Essa lio está tamponando, bloqueando a pupila, está impedindo o aquoso de vir para a câmara anterior e chegar no trabeculado. Ou seja, o paciente pode ter um bloqueio pupilar e um glaucoma terrível, agudo. Então, eu tenho que providenciar a recolocação dessa lente no lugar o mais rápido que eu puder. Outro hábito interessante, principalmente nos primeiros dias de pós-operatório, é colocar fluoresceína. Igual vocês estão vendo aqui o efeito de cascata, de cachoeira, é a fluoresceína sendo lavada pelo humor aquoso que está transbordando do olho. Isso é o famoso sinal de Seidel positivo, né? Seidel é perda de humor aquoso por qualquer incisão cirúrgica ou por perfuração ocular, né? Na FEC não é muito comum dar Seidel não, porque a gente dá muito ponto, a gente faz a incisão bem selante. Mas na FACO
É possível dar, e na TREC. Tá? Então, a gente tem que testar, pelo menos no primeiro e no 7º DPO, pôr a flúor e ver se está vazando. Outro problema que pode acontecer, a atalamia. Né? A atalamia é a ausência de câmara anterior. A gente está vendo aqui o endotélio, ó, tocando a íris da pessoa. Isso aí é sério, né? Pode dar um bloqueio pupilar também, pode estar acompanhado de uma íris em bombê, pode vir glaucoma, né? Uma série de complicações. Então, a gente tem que descobrir por que está em atalamia para reverter a situação. Outra complicação comum, olha esse olho aqui cheio de sangue, tá? Ai, credo, como é que sangrou assim? Às vezes, simplesmente é um vasinho na esclera, gente, que a gente não cauterizou bem, em vez de sangrar para fora do olho, sangrou para trás e lotou a câmara anterior de sangue. E aí, o que eu vou ter? Novamente, glaucoma, né? Trabeculado entupido, dor ocular, edema de córnea, a visão do paciente ruim por idiotice. Então, dependendo da intensidade do sangramento, tem que voltar para o bloco e lavar. Dependendo da intensidade, você deixa ali e vai ser reabsorvido, tá? Então, quais são meus critérios? Menos de 1/3, eu peço o paciente para ficar mais sentado, posição ereta, não deitar completamente, para o sangue não espalhar. Eu quero que o sangue forme um nível, igual está formando aqui, uma linha reta, para ele ficar prejudicando só o trabeculado inferior e deixar o trabeculado de cima limpo, para o olho poder filtrar aquoso, tá? Mais de 1/3, provavelmente você vai ter que voltar para o bloco e lavar esse sangue, tá? E, na minha opinião, esse outro achado aqui tenebroso, que é o do hipópio na câmara anterior, né? O que é hipópio? É pus, células inflamatórias. O que é isso aqui? Endoftalmite, né? Que é uma infecção, inflamação intraocular, que está no olho inteiro, olha o olho quente, com edema de córnea, e é assim, devastadora para o olho, tá? Endoftalmite tem que ser uma urgência oftalmológica, você tem que entrar com tratamento vigoroso, tá? Tem que acionar a retina imediatamente, fazer um ECO-B, ou então tentar visualizar para ver se o fundo de olho também está com aumento de celularidade, registrar um ECO-B e possivelmente vai para injeções intravítreas, tá? De antibióticos muito fortes e talvez também um pouco de corticoide. Tá? Então, endoftalmite é urgência oftalmológica. Aciona a equipe da retina, aciona quem operou, tá? Porque é muito grave. E aí a gente tem que tentar rastrear a causa também, que alguma falha no processo teve. Pode ser até do paciente no pós-operatório também, né? Não é só falha no nosso ato cirúrgico, não. Aí vamos pôr o vídeo? Oi? Ele é fagocitose que vai acontecendo. Fagocitose, o trabeculado vai filtrando ele também. Ele vai ser reabsorvido. Você falou nos passos da cirurgia em relação à cápsula Rex. Na sua aula você colocou ela após a incisão. Sim, de propósito. Por quê? Você tem que fazer primeiro a incisão. A incisão, gente, ela é difícil, o olho tem que estar fechado e duro, para você conseguir pegar os planos certos com os bisturis. Se você faz o túnel com o olho já aberto, seja com uma paracentese, o olho já fica mole, e a esclera molenga. Então, você pegar os planos ali é difícil demais. Tá? A cápsula Rex ela é mais fácil para ela toda formadinha, né? Mais seladinha, né? Sim. Ela correr. Aí, o que a gente pode fazer? Faz as 2 primeiras etapas do túnel, né? A vertical e a que tuneliza, mas não penetra no olho. Para por aí, faz a paracentese, faz a cápsula Rex. Depois você entra de fato no olho e acaba de abrir. Eu faço nessa ordem. Melhor assim, né? Eu acho a mais fácil. Você pode fazer de outras ordens também. E a técnica dessa cápsula Rex é mais ampliada, né? Sim. A cápsula Rex da FEC, ela tem que ser bem grande, tá? Ela tem que ter uns 7 milímetros, pelo menos, de diâmetro, porque senão o cristalino, que está enorme e duro, ele não passa na Rex. A cápsula Rex da FACO,
é mais ou menos do tamanho da lente intraocular, tá? Que é 5, 6 milímetros. Já na FEC, 7, 8 milímetros de capsulorex, tá? Carol, uma última dúvida aqui. Em relação ao paciente com cicatriz de tóxico para ele, você faz profilaxia? Não, porque a maioria das tóxicos não vai reativar. Só se tiver sido muito recente, tá? Mas eu prefiro não entrar com nada, mas avisar o paciente que pode inflamar e que não vai ser culpa da cirurgia, né? Porque, olha só, depois que você opera a pessoa, gente, um espirro que ela dá, entendeu? A unha dela encravou no pé, a culpa é da sua cirurgia. Vai te encher a paciência por tudo que acontecer na vida dela, entendeu? Então, você avisar antes de todas as complicações que possam ocorrer é uma coisa que você está compartilhando o risco com o seu paciente. Ele está indo para a cirurgia assim, muito bem informado, muito pé no chão, né? E você sabe a expectativa dele e ele sabe a sua realidade também, do que pode dar certo. Tá? Aquele caso do infêmio, geralmente, se você optar por não fazer, quanto tempo mais ou menos que o paciente vai estar? Uns 15 dias reabsorve o sangue. Isso. No caso da endoftalmite, o tratamento endovenoso seria uma opção também? Não. Com a barreira... Oi, Fernanda. Repete a pergunta. Ah, repete a pergunta. Tá. Me perguntaram agora se, no caso de endoftalmite, se vale a pena fazer um tratamento endovenoso ou via oral. Não tem comprovação científica nenhuma de que remédios orais ou endovenosos ajudem a melhorar a endoftalmite. Porque existe a barreira, né? Do sangue para o olho. O olho é muito encarcerado, muito seladinho. Então, assim, você pode dar? Pode até dar, mas não tem evidência científica, tá? Como padrão, você passa uma quinolona de última geração tópica, um corticoide tópico, bem frequentes, tipo de 2 em 2 horas ou de 3 em 3, e passa as injeções intravítreas, que tem que ser feitas o mais breve possível, de preferência no dia que descobrem endoftalmite, tá? Aí, geralmente, vai uma cesta com vanco, né? Você pode fazer uma dexa intravítrea também, se não houver suspeita de fungo, né? Aí a decisão vai depender da sua suspeita aí, por que foi endoftalmite do paciente, né? E lembrar de tentar colher aquoso e mandar para cultura. Apesar que, vou falar para vocês que as endófises que eu tratei, pouquíssimas a cultura veio positiva. Não sei se a amostra é muito pequena ou se eles diluem. O que acontece? Que é muito difícil você descobrir o patógeno da sua endoftalmite. Então, acaba que seu julgamento clínico, ele acaba sendo o que vai decidir o tratamento mesmo, tá? Mas a gente faz cultura, sim. E aí, a retina, inclusive, se decidir fazer uma biópsia vítrea, fazer uma vitrectomia, vai fazer biópsia do vítreo e vai mandar de novo para a cultura. Tudo antes de começar remédio de injetar, porque senão aí você já estragou sua possibilidade de fazer uma coleta de material, tá? Podemos ir para o vídeo? Aí depois do vídeo eu tiro mais dúvidas de vocês. Então vamos lá, esse vídeo tem uns 10 minutos e ele é bem fidedigno à técnica que a gente usa aqui no Hilton, tá? Então, vocês estão vendo que não é uma catarata tão madura assim, né? Aí é o cara ensinando a regular o microscópio, eu vou ensinar vocês na prática, tá? Eu tenho que mostrar o pedal lá e tudo. Então, essa parte aí vamos deixar passar. Não trabalhem com um zoom muito grande, porque você tem que ver uma área muito grande da esclera, né? Então, esse zoom que ele colocou aí tá legal. Aí começou a peritomia, que é o corte da conjuntiva e tenon juntas, tá? Vocês começam por uma lateral do olho, a maioria aqui é destro, então começa pelo lado direito do cirurgião e vai mergulhar a tesoura, ó, fechada e abre ela, igual a gente faz no pterígio, de limbo a limbo, tá? Vai bem grande, ó, sem avareza. E aí ele vai começar a cortar a conjuntiva pertinho do limbo, para não deixar conjuntiva nenhuma grudadinha no limbo. Ele abrindo bem para os cantinhos, ó, olha como é que a abertura dele é enorme, tá? Então abriu, ó, ampliou a peritomia dele e expôs bem aí a área
está molhando a córnea, a cirurgia molhada, né? A gente não pode deixar a córnea desidratar. Então, ou você fica molhando com soro a córnea, ou você põe um viscoelástico em cima, tá? Aí agora ele está com um cautério bipolar, ó, que é tipo uma pincinha. Na hora que você une as pontas, cauteriza os vasinhos sanguíneos. No nosso caso, a gente esquenta o passarinho na lamparina e é um cautério térmico. Esse aqui é um cautério elétrico. Então, nós vamos deixar embranquecidas as regiões próximas do limbo, que é onde vai passar a linha do bisturi. Ó, embranqueceu tudo. Aqui ele está indo com uma bisturi crescente. Na verdade, a gente iria com uma lâmina 11, tá? E a gente, a 2 milímetros do limbo, faz o corte. Pode ser retilíneo, ou acompanhando o limbo, ou fazendo justamente o sentido contrário. O corte mais fácil que tem é o retilíneo, tá? Ele fez a borda externa, ó, de 7 milímetros de comprimento. E eu sugiro a gente fazer mais, porque os cristalinos são enormes, senão sai muito apertado, fica difícil. Aí ele está indo com a crescente, né? Ampliando, ó, dentro da esclera e chegando só no limbo, o tal do limbo cirúrgico, que é ver os vasos sanguíneos da pessoa. Então, ó, a bisturi dele passando ali. Agora ele vai fazer a paracentese, tá? Com uma lâmina 15 graus. Paracentese é o orifício acessório por onde você injeta coisas no olho, tá? Pode ter uma ou duas paracenteses. Eu gosto de duas, uma aqui e uma aqui. Isso aí que ele vai pôr é o azul de tripã. Opa, sim, cliquei errado. E tá corando, ó como é que fica tudo azul. Fica quase preto, de tão azul. Ele vai tirar, gente, direto com viscoelástico. Não recomendo isso, senão o olho fica azulzão demais, fica difícil de enxergar. Lava com solução salina balanceada e depois preenche o olho com o viscoelástico. Olha, tirando o azul. Nessa hora não lava muito não, que senão o azul sai todinho, tá? Agora sim ele vai entrar na câmara anterior, até igual a gente comentou, né? Entrou totalmente. Fez uma abertura, porque ele vai entrar por aí com o cistítomo. Ele faz como eu faço. O cistítomo é uma agulhinha dobrada que faz esse furinho no olho e levanta um flapzinho. Eu faço a cápsula Rex inteira com cistítomo. Ele vai pegar uma Utrata, que é a pinça especial para a cápsula Rex. Ó, tá medindo, ó, os 6 milímetros, a Rex pequena. Ok, ele quer fazer com 6 milímetros. E lá vai com a Utrata dele, que é a pinça específica para a cápsula anterior. Aí ele belisca a cápsula que ele tinha levantado e faz esse movimento aí circular, de puxando a cápsula anterior e fazendo tipo um caracol, tá? Ela começa pequenininha, mas olha como é que ela vai abrindo o tamanho do círculo, o diâmetro do círculo, tá? Não deixar essa cápsula ir correndo em direção à íris, porque isso é uma complicação cirúrgica. A gente sempre puxa o vetor ou para o lado ou para o meio do olho, para conseguir fazer esse movimento circular contínuo. E aí ele vai fazer 360 graus, fazendo um orifíciozinho, tirando a tampa da panela, vamos falar assim, da cápsula do cristalino. Aí, cada vez que o olho murchar, ou que você perceber que a cápsula não está te obedecendo, você põe mais viscoelástico para ampliar o espaço dentro do olho, e aí o cara completou a cápsula Rex. Ele está fazendo a segunda incisão acessória, ou paracentese. E ele vai rodar com 2 ganchinhos, olha, ele pega 2 ganchos e roda o cristalino, solta ele. Com um ganchinho a gente tem esse resultado também, não precisa de 2 não. Olha lá, ele girando sobre o eixo do próprio cristalino. Igual discando no telefone velhinho, que você encaixa o dedo e roda, encaixa e roda. Beleza. Agora ele vai soltar dos lados, ó, puxa nas direções cardeais, vamos falar assim. Para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Aí agora ele vai acabar de abrir a incisão. Já podia ter aberto. Pega o mesmo bisturi 2,75 trapezoidal, descartável, que a gente providencia.
pode segurar o olho, ó. Não segurar nunca pela incisão, viu, gente? Isso é má técnica. Você pode desbeiçar, esgarçar a incisão se você fica segurando com pinça ela. Você pode beliscar o pterígio do paciente. Ok. Aí agora vai puxar para a câmara anterior. Ele vai usar a técnica aí, ó, enfiou uma espátula de íris embaixo e o ganchinho em cima. Ó como é que já está em cima da íris, ó, já está luxado o cristalino. Agora ele vai usar 3 mecanismos, ó, a alça irrigada para apertar embaixo, o cistítomo para puxar o cristalino e uma contrapressão com a pinça atrás. Na verdade, gente, só essa alça aqui é suficiente. Você aperta a boca da incisão, o cristalino sai ali, escorrega. Olha o tanto de detrito, fica sangue, fica resto cortical, vira uma bagunça o olho. Aí o cirurgião optou por fechar um pouco a esclera antes de limpar a câmara anterior. Eu acho isso desnecessário. Eu não fecho o olho antes de pôr a lente, não. Porque você tem que dar ponto, tira ponto, dá ponto de novo, a cirurgia se prolonga. Então, eu já parto para essa etapa aí, que é entrar e aspirar os restos corticais. Ó. Ele vai na câmara anterior, que às vezes fica tudo grudado no endotélio, vai perto da íris, com muito carinho, porque o erro aqui pode você tocar a cápsula posterior, que se rompe só de olhar, tá? Então, não pode tocar a cápsula posterior nessa hora, tá? É bom ficar mais a nível da pupila. Então, você enxágua o olho e aspira, tá? Com esse instrumento que a gente chama de dupla via, justamente, que é uma via entrando e uma saindo. Essa bolinha aqui de cima, ó, é a bolinha que chupa os restinhos. E ela tem um cortezinho de lado, que é onde solta o soro para formar o olho. Aspirou tudo, ficou limpo? Põe metilcelulose, põe viscoelástico e vai pôr a lente, ó, com uma pinça. A gente não usa injetor na FEC, a gente põe manualmente, tá? Com uma pinça que se chama Macpherson. Então, ele está colocando no olho, ele pode usar até uma outra, porque a lente fica querendo dar marcha ré e sai do olho. Colocou lá dentro, ficou uma alcinha para fora, que ele vai ter que colocar para dentro. Colocou. Então, de preferência, colocar a lente dentro do saco capsular. Aí ele vai fazer 3 ou 4 suturas esclerais, com pontos simples, separados, com uma boa tensão. A gente utiliza a nylon 10. E esses são os pontos que a gente não vai retirar. São os pontos que ficam na pessoa para sempre. Corta bem curtinho e tenta everter, colocar o nó para dentro da esclera, tá? Só para o nozinho, às vezes, não ulcerar a conjuntiva da pessoa. Ele formando a câmara anterior com mais solução salina balanceada. E está querendo aspirar esse coágulo aí também, um coágulozinho. Agora ele vai tirar o viscoelástico do olho, porque não tem necessidade de viscoelástico mais. Agora ele quer deixar o olho formado com BSS, que é a solução salina que mais se parece com o moracoso, tá? Então, por isso que ele está lavando com a dupla via novamente. E, por fim, vamos suturar a conjuntiva em cima da incisão, tá? Eu posso suturar dos 2 lados, com a técnica que ele está utilizando, conjuntiva com conjuntiva, ou posso puxar tudo para um lado só e dar um ponto só. Os 2 são corretos. Olha como é que ficou seladinho. Então, aquele tanto de ponto, gente, na esclera, mais essa conjuntiva, assim, é muito difícil uma FEC ter saído, ter vazamento, tá? Mas pode acontecer. Ele está causando um edema aqui nas incisões da paracentese, que é desnecessário, porque incisão de menos de 1 milímetro não fica vazando, né? Mas ele quis. E é isso. Dúvidas? Então, a pergunta é, por que não é feito bloqueio com vasoconstritor? Gente, a gente está colocando o anestésico dentro da órbita do paciente. Imagina você pôr um vasoconstritor que vai apertar a artéria central da retina da pessoa. Você faz uma isquemia, tá? Então, bloqueios peribulbares ou retrobulbares não podem conter vasoconstritor. Agora, se você vai fazer aquela anestesia igual do pterígio, né, subtenoniana, na parte anterior da conjuntiva, pode usar o vasoconstritor.
Obrigada a vocês, gente. Até. Beijos.